Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Letícia Lins, sou treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. Hoje vamos falar aqui sobre estarmos libertas do pecado, lembrando que pecado aqui é no sentido de erro, não no sentido literal da palavra que significa errar o alvo, tá? É no sentido de pecar, no sentido de errar, ok? De cometermos erros com relações a padrões mentais, emocionais, energéticos e espirituais que nós cometemos, tanto no passado, tá? Todo o nosso passado e erros de repente que você ainda, que eu, que você, que nós possamos ainda cometer. Então, fica aqui comigo até o final desse ativacional de hoje. É um prazer para mim estar aqui. Eu quero te convidar a entrar nessa frequência, na frequência mais introspectiva, para olhar para sua mente, para o seu emocional, para a sua energia e para o seu espiritual. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo se você está chegando aqui agora e vamos adiante. Vamos seguir aqui com a nossa série, nossa primeira série do Ativacional comigo, Letícia Lins, em todas as plataformas aqui, né? Nas principais plataformas, para ser mais direta, né? Aqui no Insta e no canal. E você é muito bem-vinda, tá? Já vai se inscrevendo aqui. Peço para que você também possa semear na vida de outra pessoa, de outras pessoas, colocando esse vídeo, né, nos status do seu WhatsApp, nos grupos que você faz parte, para que mais pessoas sejam tocadas, impactadas, para que essa clareza, esses insights, essas consciências, esse conhecimento, o ativacional e o devocional também, né, de forma muito única, de forma autêntica, possa tocar corações, curar, libertar almas, porque afinal de contas é isso que a gente está fazendo aqui, é para isso que eu faço o meu trabalho, para acender uma luz que existe aí dentro de você e para que você também possa iluminar não somente a si, mas iluminar outros corações, outras vidas, outras famílias, outras pessoas, né, ao redor do mundo. Então, seja muito bem-vinda aqui. Muito bem-vindo também, né? A maioria é mulher, mas também tenho uma audiência masculina, né? Tenho alunos também que são homens, além de mulheres. Então, todos vocês são bem-vindos, bem-vindas, para que nós possamos continuar nesse caminho de evolução, de infinitas possibilidades com expansão de consciência, de uma forma muito única. Então, aqui eu vou te ensinar a curar a sua alma com muita autenticidade, tá? A olhar para sua mente, para o seu emocional, para a sua energia e para o seu espiritual de forma autêntica, de forma real e de forma fora da caixa, tá? Uma forma que Deus me chamou para conduzir esse processo, essa jornada na minha própria vida e na vida de muita gente que Deus tem me usado para impactar. Então vamos lá. Livre do pecado. Em Tito 2, segundo Tito, né, na verdade, que é o Novo Testamento, né, é uma carta apostolada, né, e, enfim, no Novo Testamento, então fala aqui, Tito, segundo Tito, versículos 12 ao 14, fala assim: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa é uma grande notícia. Então, que a gente possa aqui começar a refletir sobre todos os nossos erros ao longo da nossa vida, né? Todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas, tudo que a gente fez e que a gente ainda faz, né? De forma equivocada, de forma distorcida, de forma errônea, né? Então, pecado aqui é nesse sentido de erro, né? Errar o alvo é o sentido literal da palavra, o significado da palavra, mas aqui a gente vai focar realmente nessa questão dos nossos defeitos, do nosso lado sombra, né? Dos erros que a gente cometeu
que sempre vai falar do passado, porque não tem como a gente pegar um ônibus, ou um carro, ou um helicóptero, ou um jatinho, ou um voo, ou um ônibus, um táxi, um Uber, seja lá o que for, um jet ski, um navio, um cruzeiro, e vai lá no passado agora. Entra aí em qualquer um desses transportes e volta lá no teu passado. O passado, ele só existe na nossa cabeça. O passado, ele são memórias, né, que só existem apenas dentro da nossa mente. Então, por isso que a gente precisa olhar para tudo isso, mas não ficar refém. Uma coisa é você olhar para o seu passado e visitá-lo, aprender com o que ele te ensinou e continuar seguindo, continuar fluindo. Outra coisa é você ficar acorrentada, enjaulada no passado e com os erros, os pecados, as falhas que você cometeu no passado e ainda sentir culpa disso. Então vamos libertar tudo isso agora, por gentileza. Então essa é uma grande notícia. O pecado não tem mais nenhum poder real sobre nós, né? A gente veio falando nos últimos ativacionais sobre isso, nessa linha, né, de confessar, de assumir os nossos erros, de assumir com honestidade, com vulnerabilidade, com coragem, com sinceridade, com honestidade, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas imperfeições, tudo aquilo que a gente já cometeu que nos distancia de uma vida saudável, né? E quando eu falo vida saudável, é o corpo, a alma e o espírito. A gente precisa sempre estar olhando para essa tríade, porque o verdadeiro sucesso, a verdadeira prosperidade é você ter essa tríade cada vez mais alinhada. É você ser cada vez mais livre, mais autêntica, mais original, ser cada vez mais você, ser 100% você, de forma autêntica, genuína, cada vez mais. Né? Então, esse é o verdadeiro poder, esse é o verdadeiro sucesso. E isso chama a gente para a autorresponsabilidade. Quanto mais eu assumo a minha potência, quanto mais livre eu me torno, quanto mais eu estou sendo quem eu sou, você também, do lado daí, mais responsabilidade nós iremos adquirir. E por isso que muita gente não quer adentrar nesse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e humano, de se trabalhar, de despertar, de expandir a consciência. Por quê? Porque as pessoas não querem assumir as responsabilidades, né? Que precisam assumir para que elas possam ser cada vez mais elas mesmas e possam ser livres de fato. Então, ele não tem mais o poder real sobre nós a partir do momento que a gente reconhece, que a gente confessa, que a gente verbaliza, que a gente fala, que a gente declara. Não importa quantas vezes dissemos sim para o pecado no passado. Ele não tem lugar no nosso futuro. Temos o direito de dar as costas e dizer hoje não. Não, eu não escolho mais. Eu escolho diferente, eu escolho agora, eu estou presente, eu escolho nesse momento a consciência, né? Eu não escolho mais voltar para esse lugar. Quando o pecado tenta seduzir-nos, né? Ou até mesmo nos aprisionar com a vergonha, né? Querendo que a gente volte para aquele lugar de vergonha, de desonra com a gente e com os outros, né? Então, você não precisa estar voltando para esse lugar. E se um dia você recair, ou você tiver alguma falha, algum erro, ou você voltar, não se julgue. Apenas fique presente, fique consciente e recalcule a rota e retorne para o seu caminho, né? Para a sua jornada de consciência. Tudo bem? O objetivo não é julgar, e sim acolher, e sim nutrir para dar visão, sabedoria e para que você possa crescer desse lugar, ok? O objetivo aqui não é julgar, se punir, se crucificar. É estar presente, é estar consciente, é desenvolver essa musculatura da presença, da consciência, para que você possa realmente, quando o pecado vir, os erros, o impulso, os gatilhos mentais, emocionais, energéticos e espirituais virem no sentido tóxico, negativo, nocivo contra nós, a gente está presente para a gente escolher que a gente não quer mais voltar para esse lugar de sombra, de escuridão, de trevas, de desonra e de vergonha. Tudo bem? Mas sem julgamento, tá? Jesus quebrou seu poder, estendeu-nos a misericórdia dele
e nos habilitou a viver pela graça de Deus. Eu desejo e declaro para você hoje graça, paz, plenitude, segurança, expansão, leveza. O qual mais você pode, inclusive, ultrapassar os desafios com paz. A paz que excede todo o entendimento, né? A consciência, a clareza. Quanto mais eu me trabalho, quanto mais você se trabalha e se desenvolve. Por isso a importância, né, do terapeuta, dos treinamentos, do livro, curso, livro, mentorias. Sim, o conhecimento, ele é necessário. Você precisa estudar, se capacitar, se desenvolver, para que você possa evoluir como pessoa, como ser humano, né? E também cuidar da parte espiritual. Então, lembra da nossa tríade aqui, né? Da nossa triologia, que eu, Letícia Lins, acredito e que eu aplico na minha vida e que eu ensino todos os dias aqui. É fé, e fé não é religiosidade. Fé é ser uma pessoa espiritualizada, e ser uma pessoa espiritualizada não é ser uma pessoa religiosa, tá? A espiritualidade, ela te liberta, ela amplia o teu olhar, ela realmente faz com que você tenha uma conexão muito mais profunda com Deus, com a espiritualidade maior, com a luz, com a consciência, sem rótulos, sem dogmas, sem colocar você numa caixa. E aqui eu quero deixar claro que eu não sou nem contra, né? Eu não sou contra nenhum dogma, nenhuma religião, não é sobre isso. Eu respeito todos os credos e todas as religiões e todos os dogmas, mas eu acredito que a gente pode ser uma pessoa espiritualizada sem ser religiosa, porque eu não acredito que é a religiosidade que leva a gente para a cura. É sermos espirituais, né? Isso não tem nada a ver com sermos religiosas de forma engessada, onde a gente julga a religião do outro, onde a gente não aceita nem a si nem aos outros. Eu acho que não é por aí o caminho. O caminho é a verdadeira cura, a verdadeira libertação, é você se respeitar e respeitar o outro, inclusive tendo tolerância com as diferenças, tudo bem? Então, quando a gente é uma pessoa mais espiritualizada, a gente começa a olhar para esse lugar. Em Cristo, né, não recebemos o juízo que merecemos porque ele levou nossos pecados sobre si. Então, nós fomos e somos perdoados e nascemos de novo. Saímos da morte para a vida. Então, eu quero que vocês, amadas filhas, né, a autora cita aqui, amados filhos, né, que todos nós aqui da nossa tribo, Legião e Comunidade, eu vos falo agora, Letícia Lins, né, de seres autênticos, possam realmente entender que o inimigo, as trevas, a sombra, o mal, a inconsciência, né? O inimigo da nossa alma, tudo isso aí que eu falei, da nossa alma, não quer que a gente saiba disso, que a gente esteja presente com isso, que a gente tenha essa clareza. E principalmente que a gente desenvolva esse estado de presença, né? Para estar realmente presente com o que a gente vai decidir, com o que a gente vai escolher e com as nossas atitudes. Independente do cenário. É o que eu escolho fazer com isso, né? Então isso é muito importante, olhar para esse lugar. Ele quer que você permaneça na vergonha, na esperança de enredá-la novamente no pecado, na escuridão, nas trevas, nos pensamentos negativos, nos pensamentos cativos, nos pensamentos tóxicos. Mas isso não é verdade, tá? Então, ele quer realmente que você caia. E quando a gente sai da frequência, a gente cai. Então, que a gente possa realmente orar e trabalhar e executar. Eu e Letícia Lins fala muito isso, né? Orar, trabalhar e executar. Você tem que agir. Então, tem coisas que é com Deus. O impossível é com Ele, mas o possível é comigo, é com você, é conosco. Então, que a gente tenha essa autorresponsabilidade de olhar e de cuidar da nossa vida. Então, Ele não quer deixá-la saber que você tem domínio sobre o pecado. Mas é verdade, nós temos o domínio. Nós temos o poder a partir do momento que a gente está consciente. Então, quanto mais eu estiver presente, melhor. Quanto mais você estiver presente, melhor. Certamente, em nossas próprias forças, né, na força do nosso braço e apenas na força do nosso conhecimento,
ou na força da mente, nós iremos tentar e nós iremos fracassar, porque não é somente isso. É o pilar também da espiritualidade da fé, junto com a ação. Mas não estamos sozinhas em nossas batalhas, né? Espirituais principalmente. Nós temos um Deus poderoso que está conosco em todos os momentos, em todas as horas, mesmo que você ainda não perceba isso ou que você não acredite, pode crer, pode acreditar que realmente nós temos um Pai. Nós temos um Pai espiritual que nos ama e que está conosco. Essa presença que nos preenche. E se você ainda não consegue sentir isso, eu convido você a ficar mais um pouco, a você me acompanhar aqui, para que você possa ir recebendo tudo que eu entrego, para que você possa sentir essa presença, desenvolvê-la cada vez mais. Tudo bem? Nós estamos em Deus. Nós estamos no Senhor, nós estamos no divino que habita em nós. E nossas armas são poderosíssimas. Então, declare isso, afirme isso, escreva isso nos comentários para criar essa sinapse neural, mesmo que você ainda não acredite, mesmo que sua fé nesse momento esteja fraca, enfraquecida, independente do problema que você está vivenciando, eu te convido a afirmar mesmo assim. A abrir a sua boca, a afirmar, a escrever, a declarar. Isso sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos. Tudo bem? Fale a si mesmo. Então, agradeça agora Jesus, Cristo, Divino, Universo, da forma que funciona para você, de acordo, né, com aquilo que você acredita. Eu respeito, tá, a tua crença. Eu sou cristã, mas eu respeito a tua crença, não é sobre isso aqui. Eu quero que você se sinta acolhida, que você sinta o meu amor, a minha luz, que você sinta Deus agindo através da minha vida para impactar a tua vida e que você também se capacite nesse lugar. Então, Universo, Deus, Criador, Pai, obrigada por destruires o poder do pecado. Eu rejeito as mentiras do inimigo, da inconsciência, das trevas, enfim, de tudo aquilo que não vem de ti, né? E me afasto delas, indo em tua direção. Tua morte deu-me tudo o que preciso para vencer esta batalha. Declare isso que eu acabei de falar. Que eu estou em Deus, nossas armas. Eu estou em Deus, minhas armas são poderosas. Nós estamos em Deus, nossas armas são poderosas. Eu sou forte porque Cristo me dá poder sobre o pecado. Eu declaro sobre você tudo isso no dia de hoje. Eu te convido a descansar em Deus. Descansar não significa não agir. Descansar significa confiar. Confiar no teu processo, na tua jornada. Confiar que Deus está no comando de todas as coisas, fazendo você a sua parte. Porque o possível é com você, o impossível é com Ele. E eu te convido, você que quer cuidar da sua mente, do seu emocional, do seu espiritual e da sua energia, a vir comigo a participar do PSV Experience, que é muito além de um evento. É um momento, né, experiencial de um dia comigo presencial aqui em São Paulo. Se você quer saber mais informações, vai no link da bio ou aqui embaixo no descritivo. Chama o meu time no WhatsApp de suporte para a gente te explicar. É realmente um movimento da Potência de Ser Você Experience, que é o meu evento Letícia Lins que eu criei para ativar a sua identidade e a sua potência, para você que quer trabalhar esses 4 pilares de forma autoral, de forma única e profunda, com fé, conhecimento e ação. Eu quero ter o prazer e a alegria de treinar você nesse lugar. E lembre-se, seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você, porque a sua energia é o seu maior bem. É nisso que eu acredito. Eu te espero no PSV Experience. Vai ser um prazer ter você comigo. E venha participar da nossa tribo, legião e comunidade de seres autênticos. Compartilhe essa ativação com mais vidas. Até breve.